gosto muito de futebol. Você tem o craque é aquele cara que o cara é craque, né? E tem aquele cara, tem aquele cara que tem atitude, não tem aquele cara que sua, que vai, que se esforça. Claro, o craque com atitude aí é o Pelé. Né? É tudo, né? Mas assim, o craque que também não tem atitude, o que adianta, né? Então assim, é importante, atitude na vida é tudo, né? A pessoa que tem paixão, que tem vontade pelo trabalho, aquele cara que tá ali por estar, esse eu dou muito valor à atitude, aquele cara que você vê que tá ali por paixão. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço aqui para falar de logística com profissionais que inspiram os outros profissionais aqui do nosso setor. Hoje eu tenho aqui comigo o Eliel Fernandes, CEO da Boni. Eliel, obrigado por mais um episódio aí com a gente. Um prazer. Bom dia, Marco. Bom dia, Silvia. E nesse episódio a gente tem uma convidada muito especial. Eu estou aqui com Silvia Migueles, que é diretora de logística da Braskem. Silvia, obrigado pela tua presença aqui. Aliás, a gente está num estúdio novo, né, Léo? Estúdio aqui da NSTech, ficou muito legal. A Silvia está estreando aqui. A Silvia está estreando. Uma felicidade muito grande tê-la conosco. Obrigado pelo convite. O nosso estúdio. Ô Silvia, você trouxe uns presentinhos aí para a gente poder decorar a nossa estante aí, né? Tem aqui, ó, o mapa do mundo, que a Braskem está no mundo legal. Inteiro. Tem aqui a nossa ampoletinha. Bacana. Depois a gente vai colocar no nosso estante aí, né, Lara? Silvia, bom, obrigado novamente por estar aqui. E para começar, a gente sempre pede aí para os nossos convidados se apresentarem em 30 segundinhos, rapidinho aí para os nossos telespectadores aí. Quem é a Silvia Migueles? Bom, eu sou, como você já falou, né? Sou diretora de logística da Braskem, tenho uma vida profissional longa, estou na Braskem há muito tempo já trabalhei em várias áreas, mesmo na Braskem já trabalhei em suprimento, já trabalhei na área industrial, enfim. Sou engenheira química, né? Comecei minha vida lá no Rio Grande do Sul, na planta, enfim, e hoje eu estou na logística. Legal. Ô Silvia, como você comentou, né? Você é engenheira química e lá no comecinho, né? Por que essa escolha, assim? Tinha algo que te atraía? Eu não sei, eu acho assim, desde pequena, meu pai era engenheiro, né? Não era químico, mas trabalhou em petroquímica. Eu acho que eu tinha essa vontade, eu acho que tem crianças que falam assim, né? Eu quero ser médico, quero ser bombeiro, não sei. Eu acho que eu tinha uma admiração pelo meu pai, né? Meu pai trabalhou a vida inteira em petroquímica, em indústria, e eu tinha essa vontade de ser engenheira, né? E gostava de química, então tinha essa paixão. Legal. Você vê sempre uma curiosidade nossa aqui, né? Assim, e aí, como é que você foi parar em logística? Como é que foi esse teu caminho de engenheira química, né, até cair nesse setor que você está até hoje? Eu trabalhei em muitas áreas dentro da indústria, né? Sempre trabalhei em petroquímica. Aí você vai trilhando algum caminho, né? Então, assim, eu trabalhei na área industrial, trabalhei em processo como engenheira química, você vai trilhando um caminho dentro lá, assim que eu saí da faculdade, trabalhei em partida de planta, né? Como engenheira química. A indústria petroquímica tem muitos engenheiros químicos, né? Então, fui trilhando esse caminho. Trabalhei em área de processo, trabalhei em área de SOIP, né, supply chain, trabalhei em pesquisa e desenvolvimento, trabalhei na área comercial, trabalhei em suprimento e aí fui para logística. Na verdade, eu já fui para a diretoria de logística. Não trabalhei assim em nenhuma área operacional de logística, fui para a diretoria de logística. Então é um caminho que você vai trilhando dentro da companhia, né? Tá, legal. Silvia, uma coisa interessante da tua trajetória, né? Como você comentou aí, assim, você atua sempre em cargos de gestão há mais de 30 anos, né? O que você acha que foi a principal mudança aí nas últimas décadas, quando a gente fala de gestão de pessoas? Teve muita coisa que mudou, ou uma especificamente que você acha que é mais importante? Eu acho que teve, né? Como você falou, já tenho 35 anos de trabalho. Acho que mudou. No início, as pessoas tinham alguns sonhos, qual era? Ficar muito tempo na mesma empresa, né? Trilhar um caminho de crescer dentro da mesma empresa. Hoje os jovens têm outras motivações, né? Então você gerir hoje pessoas que estão entrando no mercado de trabalho é muito diferente do que você gerir no passado, né? Hoje os jovens têm outras ambições, né? Qualidade de vida, em trabalhar em empresas que se identificam mais com valores, sustentabilidade, trabalhar em empresas que dê oportunidade de trabalhar com novas tecnologias. Então eu acho que gestão de pessoas mudou muito, porque os valores dos jovens mudaram muito, né? O salário acho que deixou de ser o principal fator motivador aí, né? As pessoas querem trabalhar com empresas que elas se identificam também. É isso.
E hoje, Silvia, no teu papel aí, né, de gestora, de diretora de logística, para você, qual o valor mais importante aí, assim, considerando a gestora Silvia, né? Que valor que você leva mais em consideração aí dos seus liderados? Eu acho assim eu acho que a pessoa tem que ter competência, competência técnica é importante, mas eu acho que atitude, sabe? Quando você vê que uma pessoa não tem assim gana, atitude, eu faço até um paralelo muito que eu não sei vocês, né? Eu gosto muito de futebol. Você tem o craque é aquele cara que o cara é craque, né? E tem aquele cara, tem aquele cara que tem atitude, não tem aquele cara que sua, que vai, que se esforça. Claro, o craque com atitude aí é o Pelé. Né? É tudo, né? Mas assim, o craque que também não tem atitude, o que adianta, né? Então assim, é importante, atitude na vida é tudo, né? A pessoa que tem paixão, que tem vontade pelo trabalho, aquele cara que está ali por estar, esse eu dou muito valor à atitude, aquele cara que você vê que está ali por paixão. Comparação interessante, porque o futebol ele funciona muito com coletivismo, né? Aquela coisa de um poder sustentar o outro para que alcancem os objetivos. Interessante. Que joga para o time, que joga com atitude. Eu eu tenho uma característica, porque as pessoas no passado falavam muito uma palavra motivação. Eu não sei se é motivação. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, meu drive muito é pelo resultado. Eu sou muito ligado assim, o que a empresa vai atingir. Eu sofro se eu vejo que uma coisa não está dando certo, sabe? Tá. E eu sou uma pessoa que eu tô ali, sábado, pô, não embarcou, a coisa não deu certo, eu tô sofrendo. E eu queria profissionais que tenham uma atitude pelo menos parecida, né? Sabe que esses dias eu estava pensando e conversando com um amigo sobre isso e falando de resolvedores de problemas, assim, né? Acho que falta muito isso hoje em dia, né? O cara que resolve, a gente precisa de pessoas que resolvam, né? Assim, porque senão os problemas ficam ali, né? Quicando de um lado para o outro e a coisa não... Então, acho que esse é um papel importante aí, né? E você vê que uma pessoa tá vendo a vaca ir pro brejo, falando assim, e não tá nem sofrendo, essa não dá para trabalhar no teu time, né? E aquele líder super-herói, aquele eu resolvo tudo tal, já não existe mais, é um ser em extinção, né? Acho que é a qualificação da equipe. Eu atesto, porque dentro da parte que nos compete, a gente tem uma parte que presta serviço para vocês, a gente percebe a competência da tua equipe. E a gente percebe o comprometimento da tua equipe e cobrando de forma respeitosa, mas sempre focando nos objetivos. Então eu estou aqui atestando isso que você está falando. A gente percebe isso, é notório no nosso processo, viu? Legal. Interessante. Ô Silvio, agora falando um pouco de logística, né? Assim, a gente sabe que de uns anos para cá o setor ganhou muita atenção das empresas, né? Você sentiu essa mudança, né? Houve uma mudança muito grande na Braskem, né? em relação à logística. Como é que é isso? A logística da Braskem é uma área que ela é uma área muito valorizada e ela é uma área muito complexa, né? Porque a gente tem todos os animais que a gente diz de logística dentro da Braskem, né? Porque a gente tem líquidos, gases e temos resinas. Então a gente tem tudo. A gente tem 16 navios em time charters, que são alugados para a Braskem, a gente recebe nafta, etano, a gente faz cabotagem de navios nossos próprios alugados para a gente. Então nós temos lá, só para você ter ideia, dentro da minha área, logística inbound, a gente faz toda a gestão da nafta, etano que a gente importa e que a gente tem que gerir para não parar os nossos crackers, são navios que vêm com 90 mil toneladas de nafta. Então a gente tem, né, a gestão dos navios LR1, LR2, navios enormes, e etano também, e a gente faz toda a cabotagem de líquidos do Nordeste para o Sudeste, soda, solvente, e a gente faz toda a gestão do outbound, que é para atender bem nossos clientes. Só para você ter ideia, ele conhece bem, a gente carrega 1.500 caminhões dia de resina, dia. Polietileno, polipropileno, PVC, fora os caminhões de líquido, gasolina, solvente, que às vezes dá de 300 a 500. Se tu somar tudo no pico, a gente carrega 2.000 caminhões por dia. Então, assim, é caminhão, é navio, tem alguma coisa de cabotagem de resinas que a gente também faz, que também não é pequeno. Então, assim, a logística da Braskem ela é complexa. Aí você me pergunta o que a gente fez de mudança. A gente tem colocado muita tecnologia. A gente está com os projetos agora até de colocar inteligência artificial na logística. A gente tem colocado inteligência, porque tem muito dinheiro na mesa na logística. Uma logística com essa complexidade que a Braskem tem, com essa quantidade de modais, com essa quantidade de clientes, com essa quantidade de movimentação. Então a gente vê, e os gestores da Braskem enxergam isso, né? O CEO, os vice-presidentes, que tem dinheiro ali, que hoje também o
mercado tem disponíveis tecnologias hoje para aportar no negócio, né? Legal. Vocês trabalham com todos os modais, não? Tem ferroviário tem também? Temos poucos, porque qual é o problema? Assim, no Brasil, no México e nos Estados Unidos é só ferroviário. É lindo o México isso, é 70-30. O México tem 70% de rail e 30% de caminhão. Os Estados Unidos é só rail, só. Nós temos 6 plantas nos Estados Unidos, tudo rail. Você vai no México hoje, nossa planta lá, estado da arte, ele carrega direto do silo para o rail, né? Direto, então assim. Agora, no Brasil, o Brasil ele não tem, os modais não são integrados, né? Então, o Brasil tem uma coisa que é a jabuticaba, né? Que só o Brasil tem, um país continental em que você não tem uma malha ferroviária adequada. Então, assim, a ferrovia no Brasil foi feita para minério e alguma coisa para o agro e nada para carga geral. Então, a gente tem caminhão que sai de Alagoas para o Rio Grande do Sul, caminhão. Então, assim, fazemos cabotagem também, mas assim, ferrovia não tem, porque você não tem ferrovia do litoral. Então, a gente faz ferrovia por quê? Porque eu implementei dentro da nossa diretoria, assim, nós temos, com o tamanho da Braskem, de usar os 3 modais. Então, a gente usa ferrovia, porque a gente tem lá alguma malha ferroviária que você tem intermodalidade, que você tem um terminal da Tora, né, com alguma coisa da VLI, da Rumo, da MRS, mas é muito pouco. Então, assim, a gente usa e usamos, a ferrovia para carregar etanol, que aí é Raízen, né, com etanol da Rumo para as nossas plantas de polietileno verde. Então, para quem usa tudo, todos os modais que você possa imaginar, a gente usa. E a cabotagem é uma realidade bastante grande na sua operação, né? Isso. Interessante. Agora dá para entender porque que você fica sofrendo quando alguma coisa não está acontecendo. Porque são volumes muito altos, né? Assim, muito. A gente movimenta no Brasil 21 milhões de toneladas por ano. É muita coisa. Imagino aqui, aqui esse bate-papo nosso aqui, os minutos preciosos que você está despendendo para nós, porque a operação está bombando. Não, né? A gente tem terminal próprio, terminais de terceiros que a gente movimenta, 25 armazéns externos, centros de distribuição, é muito grande, sim. Muito grande. Vocês importam muita coisa também, Silvia? Como é que funciona? Importamos nafta, importamos etano, importamos insumos para polietileno, importamos muito para PVC, para polipropileno, importamos. Tá legal. Mas como é que foi pandemia para vocês? Fechou tudo? Como é que ficou a tua operação logística nesse período super complicado? A Braskem, assim, quem sofreu um pouco mais na pandemia foi o diretor de suprimentos, não sei se vocês conhecem, o Gustavo Prisco, porque aí toda a parte de importação de insumos fica com ele. Porque assim, na pandemia, os nossos navios são para nafta, para etano, eles são time charters, são alugados para a gente. Então, assim, não teve aquele negócio, o navio está preso. Não, o navio é alugado para a Braskem. Sim. Então, coloca a nafta ali, coloca etano, ele está na nossa gestão. O Gustavo Prisco, que é o que tem que comprar o insumo tal que vem da China, o insumo tal que vem da... O Gustavo sofreu, porque aí ele é o diretor de suprimentos da empresa, ele é o diretor global, inclusive ele compra no mundo todo, aí sim, coloca no container que está preso, ele sofreu sim, mas a Braskem não teve disrupção de produção em nenhuma planta. Não teve. Legal. Não teve. Tá bom. O Silvio, você citou para a gente, né, a questão de relação de custo e competitividade como um ponto de atenção aí, né, para os gestores de logística. Imagino que para vocês seja super relevante, né? Principalmente aí no setor petroquímico e tudo mais. Esses são os maiores desafios quando a gente está falando de commodity, de uma logística para commodity. Como é que você vê? Eu acho assim, o Brasil tem aquilo que é até famoso, né? Todo mundo fala o famoso, o governo tem aí, não sei se vocês leem alguma coisa a respeito, a ABQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, tem um grupo agora estratégico, endereçando pontos para discutir com o governo sobre melhores, inclusive até melhor matéria-prima também, não só logística, né, que tem a política do gás, estão lá discutindo com o governo. Tem um grupo estratégico para discutir logística específico para a indústria química, mas eu também participo de um grupo aqui da Fiesp, que também discute infraestrutura. Logística no Brasil é um issue, não só para quem produz commodities, pior. Né, mas assim, se você compara, imagina vou fazer um paralelo aqui com a nossa fábrica do México. Você está lá no México produzindo polietileno, igual a gente produz aqui no Brasil, só que aqui a gente produz muito mais. Aí você está lá, você precisa de um insumo. Você coloca num trem
conecta numa barcaça, coloca no outro trem, está dentro da fábrica. Você faz toda a tua expedição por trem do México até o centro dos Estados Unidos de trem, para todo o México. Então, assim, há de convir que a logística brasileira ela é um problema. Sim. Né? Quer dizer, um problema para todo mundo. Então, quem produz commodities que tem que ser muito competitivo sofre. A indústria brasileira petroquímica, que já é menos competitiva, que tem que competir com o americano, que tem o gás barato, com o árabe, que tem um gás barato, agora com o chinês, que faz polipropileno e exporta com gás. Então, assim, se você ainda tem uma logística que te penaliza, com fila no porto, né? Com N problemas, hoje, de novo, você teve um problema na pandemia que você tinha fretes caros saindo da China. Agora, não sei se vocês viram que os fretes saindo da China despencaram. Hoje a gente já tem frete saindo da China para colocar produto aqui muito mais barato do que saindo do Brasil para colocar produto no Chile. Então, assim, sem dúvida, a logística é um eixo. Eu não tenho a mínima dúvida. Então, assim... não é para gente, ela é um eixo para o agro, ela é um eixo para todo mundo. Só que para o agro, ela tem assim, o agro brasileiro ele é super competitivo. Então ele tem um pênalti na logística? Tem, mas para trás ele tem uma competição muito grande. Então assim, eu acho que para todo mundo que produz commodity, claro que a logística brasileira ela é uma penalização, é fila no porto, são estradas ruins e tudo mais. E fora o desafio da complexidade da carga química, né? Isso. Que o veículo é específico, o motorista é específico, ele não entra na vala comum, então é sempre um desafio buscar essa galera para poder tá transportando para vocês, né? Hoje eu acho, você que entende muito de transporte, que está aí nesse mercado, hoje, por exemplo, para a carga geral mesmo, que você entende disso, nós temos 600, 700 mil caminhões terceiros no Brasil, né? Que está aí para a carga geral. Você imagina esses caminhoneiros hoje. Eles não têm muita visibilidade do preço do diesel. Tudo bem, agora a Petrobras hoje falou que o preço não vai ser mais atrelado no mercado internacional. Mas você concorda que hoje existe uma volatilidade enorme no mercado e você tem 600, 700 mil caminhões terceiros? Sim. É difícil hoje, né? A logística brasileira ela é difícil e volátil. Ô Silvia, nessa linha, né, de infraestrutura, que é o nosso maior problema aí, você acha que... como é que a gente melhoraria isso? Tem algo que a gente possa fazer como sociedade, como empresa? Enfim, eu não sei, mas eu acho que esse é um ponto que eu ainda não vejo, sabe, uma luz no fim do túnel, assim? Eu acho que o Brasil, assim, tiveram avanços, né? Você tem a BR do Mar, por exemplo, a Braskem, a gente conseguiu ser, hoje nós somos uma empresa brasileira de navegação interior. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, onde a gente tem um polo petroquímico muito grande, a gente tem que pegar a nossa carga do polo do interior e passar pela lagoa para colocar no polo de Rio Grande. Então a gente tem que passar por toda aquela lagoa, a gente tinha que alugar uma balsa. Hoje a gente consegue ser uma empresa brasileira de navegação interior. Então uma da burocracia a gente já conseguiu passar, porque a legislação melhorou, então a gente agora vai conseguir ter uma balsa, um navio, que a Braskem pode, né? Não precisa mais ter que alugar bandeira, então menos uma burocracia. Agora a gente está lá pedindo outorga para o governo para ser uma empresa brasileira de navegação. Então toda a cabotagem a gente vai conseguir fazer. Então assim, eu acho que o governo está lá no Congresso, né, a BR do Mar, no Congresso. Então assim, eu acho que o Brasil está caminhando, é lento. O Brasil é lento, né? Ele está caminhando para passar algumas barreiras que transformam um país mais caro, mais burocrático, mas está caminhando. Então, se diz, qual é o caminho? É melhorar os portos, né? Tinha uma tentativa de privatização dos portos, melhorar os terminais. Eu acho que o caminho é esse. É você melhorar os portos, melhorar os terminais, enfim. Talvez para a indústria de transporte, não sei o que você acha de caminhão, é você ter mais uma consolidação no transporte, porque eu acho que a pulverização ela prejudica. Sim. Então eu acho que o caminho é esse, porque o caminho é o mercado que faz, você concorda? O caminho ele vem pelo mercado, né? Sim. Porque assim, o Brasil deveria ter o quê? Deveria ter uma malha ferroviária como os Estados Unidos tem, a Rússia tem, como tem a China, porque países desse tamanho transportam cargas por esses modais, mas com uma linha ferroviária é caríssima e você precisa ter o quê? Você precisa ter segurança jurídica, coisa que o Brasil não tem para você investir numa malha ferroviária dessa. Então o caminho vem por aí, vem por investimento, vem pelo mercado, pela iniciativa privada, né? Legal.
Ô Silvio, agora falando um pouco de tecnologia, né? Até se você citou ali um pouquinho antes sobre inteligência artificial, né? Mas a gente sabe que houve uma digitalização imensa nos últimos, sei lá, 5 anos, 10 anos. Sim. Né? Qual que é a tua opinião sobre isso? E vocês já têm algumas iniciativas nesse sentido? Como é que você está vendo isso? Já temos algumas. Claro que nós estamos no mercado B2B, né? Por exemplo, eu tive agora há pouco tempo lá com o pessoal da Inlog, não sei se vocês conhecem, conhece a Inlog, que é o pessoal que tem o Vergueiro, que tem o Mercado Livre. Conhecemos bem. Eles têm muita coisa, né? Muito interessante. Só que eles são o e-commerce, né? O pessoal, claro que o e-commerce tem que ter na veia, né? Imagina, o Vergueiro estava comentando que eles têm 2 milhões de SKUs, imagina. Tem que, né? Como que administra isso? O cara pede um negócio de manhã para entregar de tarde, enfim. São mercados distintos. Então, eles têm milhões de tecnologias, muito legal. Então, assim, eu acho que tem muita coisa. A Braskem é B2B, é diferente, a gente tem uma planta atrás. Então, assim, a gente tem visto muita coisa que o mercado evoluiu. Tinha as pessoas do iFood, Carrefour, muito interessante. Então, assim, a Braskem tem feito, né, vários projetos dentro de uma empresa grande, que tem fábrica, e a gente tem trabalhado dentro do que é o nosso mercado, né, de melhoria de malha, avaliação de armazéns externos e N coisas que a gente tem feito alguns projetos para colocar inteligência artificial, sim, no que é o nosso mercado. Quando fala de armazéns externos, né, a questão da segurança, de estocagem dos produtos e tudo mais, dentro do contexto de cuidado e preservação da natureza, tudo isso também é um desafio, faz parte dos processos de vocês que eu tenho lido a respeito. Muito interessante. Ô Silvio, e na sua opinião, né, existe alguma outra tecnologia que você está vendo que vai se despontar aí e que os gestores de logística precisam estar atentos a ela, ou é isso aí, a inteligência artificial acho que é a bola da vez, vai ficar por muito tempo, como é que você vê isso? Eu acho que tem muita coisa de inteligência artificial, né? Eu acho que logística, a gente tem outras iniciativas dentro da Braskem, a gente tem, não sei se vocês já leram a Oxija, que foi uma empresa que saiu da Braskem, é da Braskem. A gente tinha algumas iniciativas dentro da Braskem, que tinham algumas startups e que a gente desenvolveu algumas coisas. Então, dentro da Braskem, a gente tinha algumas iniciativas que geraram algumas empresas que poderiam ser futuras startups. Sim. Então, a gente gerou lá uma dentro que era tipo uma empresa que é parecida com uma Truckpad da vida, e a gente, né, desenvolveu lá dentro, e agora está dentro da Oxija, que também é muito parecida com tipo uma Truckpad da vida. E agora a gente também tem uma para navegação que a gente tem gerado. Então, acho que tem muita coisa, né? Porque logística tem um mundo muito grande, né? Para você desenvolver. Então, assim, agora tecnologia disruptiva, não sei. Agora, o que eu tenho que dizer dentro da parte que nos compete com a Braskem, se me permite acrescentar, tecnologia embarcada é uma realidade em 100% da operação da Braskem. E essa tecnologia, ela dá informações para eficiência logística, para prevenção de acidentes, para evitar roubos e tudo mais. Então, ela vem acrescentando cada vez mais tecnologia e processos utilizando as tecnologias para gerar cada vez mais eficiência para eles. E eles são investidores, assim, ferrenhos nesse processo conosco, como prestadores de serviço. Não, a visibilidade para vocês lá, algo resolvido, essa questão de torre de controle, isso tudo está tudo bem implementado lá. Sim, e em evolução ainda. A torre de controle a gente está em evolução. Bom, a Braskem, ela sempre tem demanda para melhoria de processos. Sempre tem, né? E isso é um desafio também para as empresas que prestam serviço à Braskem, porque eles são ávidos por tecnologia, viu, Marco? São ávidos por tecnologia, isso faz parte do dia a dia deles. Bacana. Ô Silvio, agora mudando um pouco aí, você contou aqui na nossa produção de uma experiência profissional marcante, que foi a sua participação num projeto realizado pela Braskem no México, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que foi esse projeto, como é que foi isso aí. Não, porque a Braskem, assim, não sei se você conhece a história da Braskem. A Braskem, na verdade, ela é uma empresa nova, comparado com algumas, ela tem 20 anos, né? Um pouco mais, esse ano vai fazer 21. Ela é uma empresa que, ela, na verdade, aqui no Brasil, ela foi a fusão de várias empresas. Então, se você pegar as plantas da Braskem, as unidades industriais da Braskem, o cracker do Rio Grande do Sul, o cracker da Bahia, o cracker de São Paulo, eles foram plantas que foram compradas
Então, assim, a Braskem não construiu o cracker aqui no Brasil. E o cracker do México, não. Né? A planta do México ela foi feita do zero. Então, foi o projeto realmente que foi um greenfield. Né? Foi um projeto que a Braskem fez do zero. Então, o projeto do México assim, foi uma realização muito grande para todos que trabalharam lá, porque foi um projeto, na época, de 5,2 bilhões de dólares. Foi o maior projeto privado de uma empresa estrangeira no México. E eu me arrisco a dizer, porque esse projeto começou lá em 2010, né? Que se ele fosse feito hoje, ele seria 10 bilhões, porque os preços, se você pegar, me arrisco. Sim. Claro que isso aqui é um assumption, né? Porque eu digo que se você pegar os preços de aço hoje, pós-pandemia, eu me arrisco a dizer que hoje esse projeto seria uns 10 bilhões de dólares. Foi 5,2 que foi naquela época. Então, assim, foi um cracker petroquímico de etano de 1 milhão de toneladas, desculpa, mais uma planta de polietileno de alta e 2 plantas de polietileno de baixa e uma planta de OSBL. Mas foi um projeto enorme. Para vocês terem ideia, no pico de construção teve 18 mil trabalhadores. Então, realmente, ele movimentou uma cidade. Então, por que para mim foi uma coisa assim, foi um projeto transformacional na minha vida? Eu já tinha uma experiência de vida, não era novinha, já tinha trabalhado em muitas áreas, mas eu fui lá convidado até pelo atual CEO, que está hoje na companhia. Ele era o diretor-presidente lá da Braskem Idesa, porque lá é uma joint venture, Braskem 75% e Idesa, uma empresa mexicana, 25%. E aí eu fui como diretora de suprimentos, mas eu participei de toda a fase do projeto, né? Foi a Technip, Odebrecht e Caflur fizeram o EPC do projeto, né? Engineer Procurement Construction, fizeram todo o projeto. E foi um projeto, assim, fantástico, porque, assim, um projeto do zero. Sabe o que é você vê um terreno, uma fazenda, e depois você vê lá o crack, você vai hoje lá, é um estado da arte, é um projeto moderníssimo. Então, você participar de tudo isso, do início ao fim, então, para mim, foi uma equipe fantástica, as pessoas super competentes, você participar com toda a equipe da Technip, né, que hoje é o maior EPCista do mundo, que são os italianos, né? Então, foi assim, só para vocês terem uma ideia, durante o projeto, tinham mais de 30 pessoas de vários lugares do mundo, 30 nacionalidades no projeto. Você já imaginou um projeto com 30 nacionalidades? Muito complexo. Né? Então, assim, foi um projeto realmente fantástico. Eu vou lá hoje, até hoje eu vou naquela planta, me dá até emoção, sabe? Porque foi 7 anos que eu fiquei lá, foi um projeto maravilhoso. Você perguntar, 7 anos? Foi. É uma história. Fazer parte da construção dessa base, saber a importância dela para a economia mexicana também é muito interessante. Foi muito legal. Foi um projeto fantástico. Bela experiência. Legal. Ô Silvio, bom, aí eu ia te perguntar aí na retrospectiva, qual foi o momento mais desafiador da tua carreira, né? Teve um momento difícil assim também, difícil que eu digo de desafiador pelo seguinte, eu trabalhava numa empresa, não sei se vocês conhecem, vocês vão conhecer, que foi a Petroflex, que hoje ela é Arlanxel, que na verdade hoje ela foi comprada até por uma empresa árabe. Foi assim, a Petroflex era uma empresa, trabalhei lá, que era a Braskem, participava do grupo controlador. Tá. Era a Braskem, Suzano e Unipar, eram as donas, o grupo controlador. E decidiram vender essa empresa. E quem comprou foi a Lanxess. E essa empresa era um spin-off da Bayer. Foi lá e comprou cara, eu falei, eu não vou ficar aqui porque não é o meu perfil trabalhar numa empresa em que o dono está lá na Alemanha. Aquela coisa... Não, é perfil de cada um. Tem gente que trabalha assim na boa, mas o dono fica lá na Alemanha, que negócio de business unit, você fica no Brasil. Aí eu fui trabalhar numa trading company. Foi uma experiência fantástica, mas por que eu estou dizendo que foi um momento desafiador da minha carreira? Porque eu fui trabalhar numa trading company, que até foi uma experiência muito boa de vida, eu até gosto muito da dona da empresa, uma mulher fantástica. Foi até cliente da Braskem, a Integra, que é uma trading company de produtos petroquímicos. Eu fui morar em Singapura, só que é uma trading company que é o seguinte, a sede é em Bruxelas, tanto que eu morei em Singapura, Bruxelas e Houston. Ela tem a sede em Bruxelas, tem escritório em Houston, Singapura, tem Moscou, tem Hong Kong, tem vários lugares. Só que eu era não era a única brasileira, eu era a única latino-americana. A empresa tinha 100 pessoas e você imagina, assim, desafiador por isso que eu estou dizendo. Para mim foi muito bom, que eu até brinco com as pessoas da Braskem. Vocês não sabem o que é ser trader. Trader é isso, cara. Vocês dizem que vocês estão trader na Braskem, você tem uma planta atrás de vocês com esfera, tanque. Trader é você chegar de manhã, não tem nenhum asset,
Você tem a Gina, essa que até ela vendeu a empresa agora para os chineses, parece que por $200 milhões. Ela é uma pessoa... Você tem uma planta, um computador, você não tem uma planta, quer dizer, você tem um computador e você tem que comprar e vender produtos. E ela movimentava 5 bi de dólares por ano, assim, com os traders dela, que eram 100 pessoas. Então, assim, para mim foi um desafio, um aprendizado fantástico, mas foi um desafio, porque eu era a única latino-americana. Quando eu morei em Singapura, lá tinham 40 pessoas, tinham asiáticos, europeus, americanos, mas não tinha nenhum latino-americano. Difícil. Que loucura. É muita cultura junto, muita e todos diferentes. As pessoas ficavam numa sala, eu em frente, que nem eu estou aqui em frente a ele, as pessoas se comunicavam por message. Não, eu barbarizei, que eu começava a falar, vem cá, o navio já chegou, não sei o que, mas as pessoas eram assim que elas se comunicavam. Então foi assim, o escritório de Houston a mesma coisa. Então era diferente. Mas foi uma experiência de vida, para mim, fantástica. Aprendizado muito bom. Eu achei que você ia falar que o maior desafio foi construir esse novo complexo aí da esse foi a melhor experiência da minha carreira. Porque o que eu digo, não só pela experiência, a equipe era fantástica. A pessoa que está lá até hoje, que é o presidente atual, que é o Stefan Lepec, eu amo de paixão, que foi, na época era meu pai, que era diretor, o presidente atual da Braskem, que para mim é um ídolo também. Foi meu chefe na época, e o Stefan, que está lá até hoje, também foi uma conjunção de pessoas competentes, maravilhosas, sabe? Então foi assim, para mim foi o ápice da minha carreira, porque foi um projeto fantástico, com pessoas maravilhosas, mas eu estou dizendo desafio, que você está dizendo, que eu digo desafio, foi lá nessa... eu imagino, lidar com pessoas e cada um com a sua cultura, como é que você junta várias culturas numa equipe para poder alcançar um objetivo comum? Não, no escritório de Bruxelas eu ficava numa sala com 4, era um norueguês, um dinamarquês, um francês e eu. Olha isso. No inverno os caras trabalhavam de janela aberta e eu de sobretudo. Era difícil. Mas foi muito bom, foi excelente, eu aprendi muito. A bagagem, né? Foi muito bom. Legal. Ô Silvia, e agora falando um pouco aí, né, você... Como é que você tem visto a participação feminina, tanto no setor de logística, não sei como é que ela é a tua equipe, né? E você é uma referência por estar sempre em cargos de gestão e decisão. Você tem algum conselho para quem está querendo entrar nesse... Enfim, eu não vou nem falar de logística, mas essa questão empresarial, enfim... O que você pode citar e o que você pode comentar sobre participação feminina? Olha, eu acho que o mundo evoluiu muito. A Braskem, eu acho até que é um caso à parte, porque a gente já tem um programa muito bem consolidado, sabe? Eu acho que a Braskem evoluiu muito, não só como presença feminina, não, um programa de diversidade como um todo, né? A Braskem já vem se esforçando há muito tempo, então eu acho que é uma empresa que deu uma evoluída muito grande, né? A Braskem hoje tem 2 vice-presidentes mulheres, né? Não sei se vocês conhecem a Isabel Figueiredo, que é uma pessoa também fantástica, que é diretora vice-presidente de negócio de vinílicos, especialidade, combustíveis, e tem a Cris Lapa, que é a vice-presidente jurídica, que é uma pessoa também super competente. E a Braskem tem feito... Na logística tem mais mulher do que homem, se você pegar. Hoje você... Na Braskem. Mas tem várias diretoras mulheres na área comercial da Braskem. Então, assim, a Braskem tem. Mas o que eu acho, assim... Mas esse ponto eu acho bastante importante pelo seguinte, estava comentando com ele, acabei de vir no Encontro Mundial da Maersk, né, nos Estados Unidos. Cara, eu acho que tinha 40 pessoas, né, e era de logística, porque a Maersk é navegação. Então tinha lá Walmart, Puma, Roma Depot, tinha Nike, Walmart, empresas do mundo inteiro. Da América Latina só tinha eu. Eu acho que de 40 pessoas, tinham 3 mulheres. Negro, 0, que é outra coisa que a gente tem batalhado muito. Não, negro tinha 1. Mentira. 1 porque o vice-presidente da Chevron Phillips era negro. Então tinha 1 negro, 3 mulheres. Gente, então assim, a gente está mal. Então eu digo, a diretora de diversidade da Braskem comenta muito isso, a Débora, né? Quer dizer, a gente ainda tem muito esforço para fazer no mundial, assim, total. Sim. Mundial, acho que esse ponto é importante, né? Porque às vezes a gente acha que é Brasil. Eu fui nesse encontro da Inlog, eu acho que tinham 4 mulheres.
Então. Eu acho que tinha a moça do Carrefour, tinha a moça do iFood, e eu acho que tinha umas 30 pessoas na sala. Então, assim, eu acho que tem pouco. Eu nem sei, conselho a dar, eu nem sei. Eu acho assim, que as pessoas assim, têm que estudar, têm que batalhar e fazer o seu trabalho, porque assim, eu acho que as oportunidades cada vez melhora mais. Eu acho que o mundo tem melhorado, os programas estão aí, existem, mas a realidade que eu ainda vejo, né, eu acho que ainda está ruim. Né? Para a mulher tá ruim, para o negro tá horrível, porque eu acho que a gente tem esse papel também, né? Negros e pardos, né? Horrível, porque assim a gente tá com esse problema que a gente tem que resolver, né? E quando eu sempre presto muita atenção. Meu chefe, há uns 4, 5 anos atrás, na reunião anual da Braskem, falou para a gente fazer um TED Talk sobre isso. Era eu, que na época já estava na diretoria de logística, uma gerente minha também, muito boa, uma diretora comercial, a Cláudia Ruda, não sei se você conhece, e a Cris Lapa, que agora é a vice-presidente, na época era diretora jurídica. Aí a gente fez sobre esse tema de mulher, não sei o quê, e a gente olhou em volta, mesmo a Braskem, que hoje eu vejo que é uma empresa que se esforça, mas quando você olhava, era reunião anual, quem participa de reunião anual? Diretores e vice-presidente. Tá. Ainda a gente acha que tinha um número aquém do que deveria. Então eu acho assim, que as pessoas têm que continuar se dedicando, continuar se esforçando, mas eu acho que todos nós temos um papel a fazer, todos nós, homens e mulheres, porque se a gente não se esforça efetivamente, o quadro não muda, né? Não, é verdade. Na verdade, na Braskem, né? a gente percebe isso, e como a gente atua direto na logística, é evidente que a gente consegue perceber isso. As você conhece a minha femininas. área, são 6 gerentes, né? Eu sou a diretora, sou mulher, eu tenho uma gerente mulher, tenho outra gerente mulher, e aí tenho 4 gerentes homens, mas tenho 2 gerentes importantes mulheres. Sim, os cargos estratégicos. E tem muitas coordenadoras mulheres, mas a gente tem que se esforçar. Eu acompanho as mídias, eu acompanho a Braskem, daí a gente vê iniciativas como inteligência de mercado, ter uma mulher, sustentabilidade com utilização responsável hídrica, uma mulher também, a gerente. Então, tem você como diretor de logística. Então, a gente percebe que a Braskem, ela tem o Brasil, ele é deficitário, mas vocês têm um movimento muito interessante gerando oportunidade e veja que nível que está a companhia, né? Mas eu acho que a pergunta dele é bem importante. Eu acho que a logística ainda está mal. A logística é de homens. No Brasil, né? É de homens. No Brasil. Né? E tem que acontecer dessa forma. Eu fui no encontro um dia desse também, um happy hour da JSL, né? Também eu olhei ali, acho que só tinha eu ou outra menina. Não, eu acho que o nosso setor, assim, historicamente é muito masculino. Né? Então talvez ele demore ainda mais para mudar esse cenário. Eu acho que sim. Do que os outros, né? Mas acho que todo mundo tem que ter seu esforço, né? Eu acrescentaria o mais 50 também. Oportunidade para profissionais que têm legado, têm experiência, porque o mercado também acaba deixando às margens, né? As pessoas com experiência. Então, tudo isso, acho que vale o esforço, sim, porque aí gera uma sociedade justa e com oportunidade para todos, né? Verdade. Ô, Silvio, esse é um momento aqui, um quadro final que a gente faz. A gente quer fazer umas perguntas rápidas para você. No estilo bate-bola, jogo rápido aqui pra gente finalizar, tá? Mas vamos lá. Inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência? Experiência. Terceirizar ou primarizar a logística? Primarizar. E, S ou G? S. Meu maior obstáculo como profissional é entender as pessoas. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Atitude. Que é difícil de saber na hora de contratar, mas tem que tentar pegar ali na hora, né? Tá certo. Tem um profissional que te inspira? Hoje ou do passado? Pode ser
quando você quiser. Meu pai. Legal. Para você, qual o maior déficit do setor de logística hoje no Brasil? Não, profissionais com conhecimento. Né? Boa. Como é que você vê a logística brasileira daqui 10 anos? Com pouca evolução, né? Infelizmente. Não, é triste, mas assim, estou sendo realista, né? Porque 10 anos para o Brasil, infelizmente, é pouco tempo, né? É verdade. Eu gostaria de falar outra coisa, né? Mas eu acho que para o Brasil 10 anos é pouco tempo, né? É verdade. Ô Silvia, a gente tem uma pergunta de um convidado anterior para você, que vai passar aí. Tá bom. Pode seguir a pergunta aí. O que ele faria para ter um mundo melhor? Eu acho que a gente precisa, eu acho que o mundo ainda está muito desigual, né? Eu acho que a gente evoluiu pouco como ser humano, né? Porque, por exemplo, a gente fica vendo, eu tive nesse encontro agora em Miami, eu via uma população de rua enorme. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que, sim, nós que somos pessoas teoricamente privilegiadas, né? Que somos pessoas que temos, sim, estamos na pico lá da pirâmide, né? Ganhamos mais, temos oportunidade, e temos, né? Porque não adianta dizer assim, tapar o sol com a peneira, tivemos melhores oportunidades. Eu acho que a gente tem que se engajar mais em tentar mudar a realidade do mundo. Porque não adianta a gente se acomodar só a trabalhar. Eu acho que a gente tem que tentar... Por exemplo, eu vejo muito o exemplo da minha irmã, que eu acho até uma pessoa admirável. Ela é uma pessoa professora lá da Fundação Getúlio Vargas, doutora, antropóloga, e foi lá, era do Partido Novo. Né? Agora se desfiliou lá porque se decepcionou, mas ela está sempre na política. Porque ela é uma pessoa que acredita que as pessoas têm que se engajar para mudar a sociedade, que só os cidadãos é que mudam a sociedade, porque ela é PhD, socióloga, então ela acha que ela tem que colocar o conhecimento dela e o trabalho dela em prol da sociedade. Eu acho que a gente, fazer um mundo melhor, acho que a gente tem que se envolver mais como cidadão. Pegando um pouco o exemplo dela, minha irmã critica muito, que ela diz o seguinte, ela fica vendo, você critica o político A, o político B, tá, e você está fazendo o quê, né? Então, pegando um pouco esse exemplo das pessoas que eu vi lá, né, numa sociedade rica como os Estados Unidos, você vai lá ficar num hotel que a diária às vezes é $500, é $1.000, não sei, atravessa a rua, tem várias pessoas na rua. Então eu acho que a gente evoluiu pouco como sociedade, né? Porque se a gente acha isso normal, então o que a gente faria para mudar, transformar o mundo num mundo melhor? Acho que nós que somos privilegiados temos que nos engajar de alguma maneira, porque isso não é normal, a gente não pode se acostumar com isso. Eu acho que a gente tem que se engajar em tentar politicamente fazer alguma coisa, seja no nosso país, seja no nosso quintal, para tentar mudar o mundo. É a minha opinião. Ô Silvia, e a gente queria que você deixasse uma pergunta, então, para o nosso próximo convidado. Né? O que você poderia perguntar aí? Qual legado você gostaria de deixar? Boa. E você, Silvia, qual legado você gostaria de deixar? Eu gostaria que as pessoas, quando eu terminasse, né, a minha carreira, terminasse a minha vida, né, que as pessoas se inspirassem, né, em alguma coisa. Não precisa ser me inspirar como se eu fosse um ídolo, não. Sim. Que eu não tenho essa pretensão, né? Mas assim, qual profissional que você... Não precisa ser isso. Mas inspirasse em alguma coisa, né? Eu gostava desse lado, eu gostasse, né? Muito bom. Silvia, queria te agradecer muito aí pela participação, pelo teu tempo. Como o Léo falou, né, Léo? Acho que uma hora dessa já algumas toneladas já foram descarregadas. Não, mas tem gente lá para isso. Tem time pronto. Não, né? Eu não sou aquela pessoa onipresente, sabe? Não. Tá, tem gente lá para isso. Tem quase 175 pessoas lá. Legal. Eles trabalham lá. Tá, joia. Mas obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente. Foi um prazer te conhecer obrigado melhor. Vocês pelo convite. Obrigado. Tá bom? Silvia, que coisa boa te ouvir. Muito legal ouvir da tua história, esse legado todo. E eu tenho certeza absoluta
que você vai deixar legado suficiente para as pessoas se inspirarem, viu? Muito legal. obrigado pela sua presença. Obrigada, gente. Obrigada. Léo, obrigado também por estar aqui mais uma vez com a gente. Sempre bom ter disponha. você aqui comigo. Muito feliz em estar aqui também. Legal. E é isso, pessoal. A gente vai encerrando mais um episódio aqui do NS Techcast. A gente espera vocês aí num próximo convidado. Até mais. Até mais, gente.